Bom dia, boa tarde, meu povo. Então vamos começar mais uma aula. Na aula de hoje, o objetivo é que a gente consiga identificar triângulos semelhantes. Na aula passada a gente falou sobre semelhança de polígonos em geral. Dessa vez a gente vai falar especificamente sobre triângulos, porque eles têm algumas propriedades interessantes. E aí é bom a gente ver essas propriedades, beleza? Além disso, a gente também tem como objetivo conhecer e usar o teorema de Pitágoras, certo? Então vamos lá, falando mais um pouco sobre triângulos. A característica básica do triângulo é o que o nome dele já se refere, é o fato dele ter três ângulos internos, certo? Então, ó, ele tem três ângulos internos, que seria esse Azinho aqui, esse Bzinho aqui e esse Czinho aqui. Além disso, para ele ter três ângulos internos, ele precisa ter três vértices, certo? Três pontos de encontro e três lados, beleza? E aí também é interessante ver que se eu prolongar os lados, eu vou encontrar ângulos externos, certo? Então, ó, os ângulos externos são quando eu prolongo um dos lados e verifico o tamanho do ângulo, certo? Ou seja, o tamanho do espaço entre esse lado prolongado e um lado que já existia. Como eu fiz aqui, ó. Prolonguei o lado de A a C e verifiquei o tamanho do ângulo entre o lado prolongado e o lado que já existia, que era de A a B, certo? A mesma coisa para os outros. Ó. Prolonguei o lado AB e verifiquei o tamanho do ângulo com o lado prolongado e o lado que já existia BC. E aí é interessante ver ó, que se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo que está do lado, sempre vai dar 180, certo? Por quê? Ó, porque está formando ângulos rasos, certo? Então, ó, sempre que eu pego o ângulo interno e somo com o ângulo externo, que está vizinho a ele, vai dar 180, beleza? E aí outra característica do triângulo é que a soma das medidas dos seus ângulos internos é sempre 180. E aí a gente pode comprovar isso pegando um triângulo qualquer, então vocês desenham um triângulo, e aí depois vocês cortam os três ângulos dele, como ele fez aqui, certo? Ele desenhou um triângulozinho e cortou aqui e aqui. E aí depois juntou todos os ângulos. E aí se vocês perceberem, ó, formou um ângulo raso de 180. Ele faz isso para outros triângulos. Então, ó, pegou esse triângulo aqui também, cortou aqui e aqui, separou os três ângulos. Depois juntou todos os três, deu um ângulo raso. E ó, novamente para outro tipo de triângulo. Cortou aqui, ó, os três ângulos. Depois juntou e deu 180. Então, essa é uma propriedade do triângulo. A soma dos seus ângulos internos sempre vai ser 180, certo? Então, eu vou pegar os três ângulos internos do triângulo e se eu somar, vai dar 180, beleza? E aí, agora vamos falar sobre as classificações do triângulo. Os triângulos eles podem ser classificados tanto sobre o tamanho dos seus lados. Então, por exemplo, a gente tem um triângulo equilátero, que tem todas as medidas iguais. Então, se aqui for 6, aqui é 6, aqui é 6. Se aqui for 2, aqui é 2, aqui é 2, certo? Todas as medidas dos lados são iguais. Então, esse é o triângulo equilátero. Aí a gente tem o triângulo isósceles, onde ele tem dois lados com medidas iguais e o outro diferente. Então, ó, esse lado aqui de A a B e esse lado de A a C aqui, eles são iguais e o lado de B a C é diferente, certo? Então, por exemplo, se aqui for 6, aqui vai ter que ser 6 também. Aqui pode ser qualquer outra medida. Mas, por exemplo, se aqui for 3, aqui tem que ser 3 também. E aqui, uma medida diferente de 3, certo? E por último, o triângulo escaleno, onde ele possui todas as medidas diferentes. Então, aqui pode ser 2, aqui 3, aqui 5, certo? Então, todas as medidas são diferentes no triângulo escaleno. Aí, além de classificar pelo tamanho dos seus lados, a gente também pode classificar pelos tamanhos dos seus ângulos, certo? O primeiro deles seria o triângulo acutângulo, onde ele tem três ângulos internos agudos, certo? Então, seus três ângulos internos aqui, o ângulozinho aqui formado aqui no A, o ângulo formado no B e o ângulo formado no C, são agudos. O que quer dizer ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus, certo? O próximo é o triângulo retângulo, que é um dos triângulos mais famosos e a gente vai estudar mais sobre ele já já nos próximos slides. Mas a característica básica dele é que um dos ângulos internos dele é igual a 90. E aí, 90 já é metade de 180, certo? Então, os outros dois ângulos que sobram também vão ter que somar 90, beleza? E por último, é o triângulo obtusângulo, onde um dos ângulos internos dele é obtuso, ou seja, é maior que 90 graus e menor que 180, certo? Então aqui, ó, nesse caso, a gente tem esse triângulo aqui no vértice M, que é maior que 90 graus, certo? E menor que 180, porque o 180 tem que ser a soma de todos os ângulos, certo? Então, obviamente, um ângulo só não pode ter 180. Então, o triângulo obtusângulo é um triângulo onde um dos ângulos internos é obtuso e os outros dois acutângulos, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre o famoso triângulo retângulo, que vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento da vida de vocês. Como eu disse, a característica básica dele é que um dos ângulos internos é reto, certo? Ou seja, é igual a 90 graus. E é por isso que ele se chama retângulo, porque ele tem um ângulo reto, certo? Então aqui, ó,
Então aqui, ó, tá aqui a gente tem um triângulo retângulo. Esse quadradinho com essa bolinha aqui tá representando o ângulo de 90 graus, certo? Então toda vez que vocês verem um quadradinho com a bolinha, ou apenas um quadradinho no lugar do ângulo, quer dizer que está representando um ângulo de 90 graus, certo? E aí o que é que o triângulo retângulo tem? Ele tem dois catetos, certo? Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, o cateto 1 e o cateto 2, que são os dois lados que estão formando o ângulo de 90 graus. Além disso, eles têm a hipotenusa, que é o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, certo? Então, tá aqui o ângulo de 90 graus e o lado de frente para ele. E a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo, certo? Então, ó, o cateto 1 e o cateto 2 é menor que a hipotenusa, beleza? Então, por que eu falo que o triângulo retângulo é famoso? Porque um carinha chamado Pitágoras, estudando o ângulo de 90 graus, ele descobriu um teorema. Ele descobriu uma regra que sempre se aplica aos triângulos de 90 graus. E qual é essa regra? É que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso para todo triângulo retângulo. Então ele pegou vários triângulos retângulos e estudou assim, ficou analisando e viu: caramba, se eu somar o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para todo triângulo retângulo que existe, certo? E aí esse cara chamava Pitágoras e a gente chama essa regrazinha então de teorema de Pitágoras. Deixa eu mostrar melhor como funciona. Ó. Então, ó, aqui a gente tem o cateto C e aqui a gente tem o cateto B, certo? Então, se eu pegar o cateto B ao quadrado e somar com o cateto C ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados do cateto, isso vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Deu para entender? Então, ó, a soma dos catetos ao quadrado, então, ó, cateto C elevado ao quadrado, cateto B elevado ao quadrado, é igual à hipotenusa elevada ao quadrado, beleza? Esse é o teorema de Pitágoras. Isso para quê? Para todo triângulo retângulo, para todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo de 90 graus, que um dos catetos é 3, um dos catetos é 4 e o outro cateto é 5. E aí, então, segundo esse teorema, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é para dar 5 ao quadrado, né? Porque 3 é um dos catetos, 4 é o outro cateto e 5 é a hipotenusa. Então vamos fazer. 3 ao quadrado é quanto? 9. E 4 ao quadrado? 16. Se eu somar 9 mais 16, vai dar 25, que é justamente o valor de 5 ao quadrado, certo? Então, ó, fiz um exemplo e deu justamente como ele falou. A soma do quadrado dos catetos deu igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então é por isso que o triângulo retângulo é famoso, por causa desse teorema. Muitas vezes ele vai ser usado porque aí fica fácil a gente achar os outros lados, certo? Mas agora vamos falar sobre semelhanças de triângulos mesmo. O que a gente tem que fazer para identificar se os objetos são semelhantes? Primeiro, a gente tem que verificar se os ângulos internos correspondentes são congruentes, são iguais, certo? Para verificar se a figura tem a mesma forma. Então, ó, nesse caso aqui, os ângulos internos são totalmente diferentes, né? Então já dá para ver que eles são diferentes porque eles não têm o mesmo formato, certo? Aqui é um quadrado e aqui, tipo, esse quadrado está torto. Depois que a gente verifica se os ângulos internos são congruentes, eu vou ter que verificar se os lados correspondentes têm a mesma razão entre si, se eles são proporcionais. Então, por exemplo, nesses retângulos aqui, eles têm ângulos internos iguais, beleza? Mas eles não têm lados proporcionais. Um dos retângulos está mais achatado e o outro está mais alongado. Então, eles não são semelhantes, certo? Mas para o triângulo, é um caso especial. Eu não preciso verificar tanto o ângulo quanto o lado. Basta verificar uma das condições citadas, certo? Se no triângulo uma das condições citadas for real, já consigo afirmar que o triângulo é semelhante, certo? Então, vamos ver aqui melhor. Então, como eu disse, no triângulo basta verificar uma das condições. Então, se eu já verifiquei que ele tem ângulos iguais, ou já verifiquei que ele tem lados proporcionais, eu não preciso verificar a outra condição, certo? Porque automaticamente, devido às propriedades do triângulo, esse triângulo já é semelhante, certo? Então, verificando o primeiro caso, onde todos os ângulos internos correspondentes são congruentes. E aí eu chamo esse caso de AAA, porque é o caso onde ângulo, ângulo, ângulo é igual, certo? Então, se a gente parar para verificar esses dois triângulos aqui, a gente vai ver que eles são semelhantes justamente por causa desse caso, onde todos os ângulos internos dele são congruentes. E aí uma coisa que é importante vocês perceberem é que na matemática, muitas vezes a gente usa tracinhos para representarem medidas, certo? Então, nesse triângulo aqui, eu peguei a medida do ângulo e peguei essa medida do ângulo e representei com um tracinho. Esse outro ângulo aqui é um ângulo diferente, eu representei ele com 2 tracinhos. E esse outro ângulo aqui é um outro ângulo de medida diferente que eu representei com 3 tracinhos. Se eu quisesse representar uma quarta medida de ângulo, eu representaria com 4 tracinhos. E se fosse uma quinta medida de ângulo, representaria com 5 tracinhos, certo? Então, se a gente parar para analisar aqui, a gente tem um ângulo do vértice A representado com medida de um tracinho. Se a gente for no segundo triângulo, no vértice M, a gente tem esse mesmo ângulo que está sendo representado
com um tracinho, certo? Então eles têm as mesmas medidas. E aí, ó, agora no vértice B, a gente tem um ângulo representado com 2 tracinhos. Se a gente for no segundo triângulo, a gente também tem um ângulo representado com 2 tracinhos, ou seja, eles têm a mesma medida. E por último, no vértice C, a gente tem um ângulo representado com 3 tracinhos. E no segundo triângulo, a gente também tem um vértice representado com 3 tracinhos. Ou seja, eles também são iguais, certo? Então, verifiquei que os 3 ângulos deles são iguais, logo são triângulos semelhantes. Eles só não estão muito parecidos nessa imagem por causa de um fenômeno de rotação, que é o que eu já expliquei na aula passada, certo? Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse, o negócio é que ele foi rotacionado e aí não parece tão igual, mas são triângulos semelhantes, certo? O outro caso, como eu disse, são onde todos os lados correspondentes são proporcionais, certo? E aí eu chamo esse caso de LLL, porque todos os lados correspondentes são proporcionais. Nesses 2 triângulos aqui, se eu verificar a razão entre os lados correspondentes, eu vou ver que são todos iguais, logo são proporcionais. Se eu pegar a hipotenusa do triângulo maior, vocês vão ver que ele é 2 vezes o tamanho da hipotenusa do triângulo menor. Se eu pegar esse catetozão aqui grande, vocês vão ver que ele é 2 vezes o tamanho desse outro catetozinho aqui. E se eu pegar esse catetozinho aqui de baixo, vocês vão ver que ele é 2 vezes o tamanho desse catetozinho aqui, certo? Então, a razão entre os lados correspondentes é igual. Se a razão entre os lados correspondentes é igual, os lados são proporcionais, o triângulo automaticamente é semelhante. Além disso, devido às propriedades do triângulo, tem como eu determinar se eles são semelhantes de outra forma, certo? Então, um dos casos seria apenas verificando 2 ângulos internos. Se eu tenho 2 ângulos internos correspondentes, congruentes, eu já posso afirmar que o triângulo é semelhante, certo? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que são de 90 graus. Como eu falei antes, quadradozinho com bolinha, ou apenas quadradozinho, representa ângulos de 90 graus. E eu tenho esses 2 ângulos aqui, que se vocês perceberem, eles são opostos pelo vértice. E como eu disse, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, certo? No triângulo, basta eu ter 2 ângulos internos correspondentes, que eu já posso afirmar que eles são congruentes. Por quê? Se eu já sei que 2 triângulos têm 2 ângulos iguais, tem 2 ângulos correspondentes, para que a soma dos ângulos internos desses triângulos sejam 180, o terceiro ângulo desses 2 triângulos também vão ter que ser iguais. Então, por exemplo, se aqui é 90 e aqui é 30, para que a soma dos ângulos internos desse triângulo seja 180, aqui teria que ser 60. E aí, nesse outro triângulo, como eu disse, esse aqui é igual a esse aqui, né? Porque são opostos pelo vértice. Então, aqui também seria 30. E aqui é 90 e está sendo representado pelo quadradinho com bolinha. Então, se aqui é 30 e aqui é 90, para que a soma dos ângulos internos desse triângulo seja 180, aqui também vai ser 60, certo? E aí a gente acaba verificando que todos os ângulos internos são correspondentes, certo? Mas basta verificar 2, que automaticamente o terceiro vai ser, já que os ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180, beleza? E aí no triângulo eu ainda tenho como verificar se eles são semelhantes de outra forma, que é o caso 4, que eu chamo de lado, ângulo, lado. Onde eu verifico se os triângulos têm 2 lados correspondentes proporcionais e o ângulo interno no meio desses 2 lados é congruente, certo? Então vamos lá. Então no caso desses 2 triângulos aqui, logo de cara eu já posso dizer que o ângulo entre os lados são congruentes. Ambos estão sendo representados apenas por um tracinho, que quer dizer que eles têm a mesma medida. Então agora basta verificar se os 2 lados que formam esse ângulo são proporcionais. Ou seja, eu vou ter que fazer a razão de A a C por A', C', certo? E verificar se é igual a razão de A a B por A', B'. Se vocês fizerem essa razão, vocês vão ver que os dois vão dar 2/3, certo? Ou seja, são lados proporcionais. Então, se o triângulo tem 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles correspondentes, eu posso afirmar que eles são semelhantes, certo? Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse outro triângulo aqui. O triângulo ele tem propriedades e configurações únicas. Então, verificando apenas se o lado, o ângulo e o lado são proporcionais e congruentes, eu já posso afirmar que os triângulos são semelhantes, certo? Então, atividade para casa. Eu quero que vocês desenhem triângulos semelhantes. E aí, vocês vão ter que desenhar usando os 4 tipos de caso. Então, os primeiros triângulos semelhantes que vocês vão ter que fazer, vão ter que usar o caso de ângulo, 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 certo? Onde todos os ângulos são congruentes. Depois vocês vão ter que desenhar triângulos semelhantes usando o segundo caso, onde todos os lados correspondentes são proporcionais. Depois usando o terceiro caso, onde 2 ângulos internos são congruentes. E por último, vocês vão ter que desenhar triângulos usando o quarto caso, onde eles têm 2 lados correspondentes proporcional e o ângulo interno formado entre eles congruente, beleza?
Além dessa atividade para casa, também tem a atividade do IQE, que é aquele caderninho que vocês ganharam do IQE. E aí vocês vão procurar o capítulo de geometria e vão resolver a atividade 1 e a atividade 2, beleza? Quem não conseguir achar essa atividade do IQE, falar comigo. E quem tiver dúvida sobre a primeira atividade de casa, também falar comigo, certo? No mais é isso. Valeu, galera!